Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Lima, eu sou de Salvador, Bahia. Estou muito feliz em participar do Festival PEF 2021, com um tema tão importante relacionado à sustentabilidade, trazendo aí a pauta da Amazônia. Um pouco sobre mim, eu sou o CEO da AfroSaúde, que é uma startup que cria tecnologias com foco em diversidade racial na área da saúde, onde a gente conecta pacientes a profissionais negros que atuam na saúde e bem-estar. Nós temos uma plataforma, um aplicativo que permite que as pessoas encontrem esses profissionais que atuam em diferentes áreas da saúde de todos os lugares do Brasil. Esse é o bacana da tecnologia, principalmente quando a gente fala em século XXI, nesse período de pandemia. A gente consegue aproximar pessoas com a tecnologia, assim como eu e você estamos agora aqui no Festival PEF, que está acontecendo de maneira virtual. Eu estou aqui em Salvador e você está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo vendo um pouco sobre o que eu irei falar hoje. E o tema que eu trouxe para o festival envolve justamente a tecnologia e a saúde, e entrando também um pouco na diversidade. E eu trouxe para o PEF o tema como a tecnologia pode ser utilizada para impulsionar a diversidade e os cuidados em saúde. E essa palavra, esse termo diversidade, ele ganhou muita voz, principalmente depois de junho do ano passado, por conta dos fatos que aconteceram nos Estados Unidos, a morte de George Floyd, os protestos do Black Lives Matter. Então, uma pesquisa do Getty Images já mostrou, né, que 8 a cada 10 pessoas elas esperam que as empresas tenham esses compromissos consistentes com a diversidade e com a inclusão. Aqui a gente está falando um pouco de propaganda, de marketing, né? Reflita um pouco sobre como vocês veem a diversidade nas marcas que vocês consomem, nos serviços que vocês acessam. De 2020 para cá, isso mudou muito, né? Claro que a gente pode melhorar ainda mais enquanto sociedade, mas conseguimos avançar muito por conta dos fatos que aconteceram no ano passado. Mas a pauta da diversidade e da inclusão ela já via engateando no mundo e também no Brasil. Mas a gente teve esse boom aí, essa aceleração no último ano. E as buscas pelo termo diversidade, cultura, pessoas, pessoas reais e inclusão foram termos aí que aumentaram consideravelmente. Esse ainda é um resultado da pesquisa da Getty Images. Cada vez mais as pessoas estavam na internet buscando entender esses conceitos e como aplicar esses conceitos nos diferentes lugares, seja nas suas empresas, seja na publicidade, nas suas organizações e nas suas práticas diárias. E a busca pela diversidade entre maio e junho de 2020 aumentou 200%. Então, a gente também teve aí um aumento na busca de imagens que representassem isso, que representassem equidade, que representassem igualdade. E esse aumento foi considerado aí mais de 500% quando a gente compara com anos anteriores. Ainda falando sobre essa pesquisa da Getty Images, a tendência do aumento se deu, né, mais uma vez, por conta dos protestos antirracistas. Aqui ao lado a gente consegue ver uma imagem do Answer the Public. O Answer the Public é uma plataforma que a gente consegue ver quais são as palavras mais buscadas no momento e as tendências. E aí eu digitei lá diversidade. E eu consegui ver que diversidade está sendo amplamente buscada e associada com outros termos. Tipos de diversidade, diversidade nas empresas, diversidades, como praticar. Então a gente vê que é um tema que ele entra em diferentes espaços. Acredito que você já viu a diversidade nas empresas, diversidade no mundo corporativo, diversidade também no mundo da política, diversidade no marketing e na comunicação, mas aqui especificamente nós vamos falar sobre diversidade em saúde, a diversidade do lado de quem cuida. Essa foto do lado direito, não sei se vocês já viram, mas ela rodou muito o Brasil ano passado, porque é uma foto muito emblemática. Essa aqui é a foto da primeira turma de formandos em medicina da Universidade Federal do Recôncavo do Baiano, aqui no interior da Bahia. E a gente consegue ver que, muito diferente do que a gente comumente pode ver nas redes sociais, é uma turma de formandos em medicina formada majoritariamente por pessoas negras. E aí, um dado recentemente da pesquisa Demografia Médica do Brasil, que foi uma pesquisa que foi feita em 2019, e esse resultado foi mostrado em 2020, apontou que 67,1% dos estudantes concluintes de medicina se autodeclararam brancos, e que pretos e pardos eles somavam aí 27,7%.
Quando a gente compara com os anos de 2013 e 2016, a gente consegue perceber que houve um aumento, porém tímido, da inserção de pretos e pardos, principalmente quando a gente fala aqui em cursos que são conhecidos como cursos elitizados, como medicina, odontologia, psicologia. As cotas, os financiamentos contribuíram muito para que essas pessoas pudessem acessar e entrar nesses cursos e conseguirem também se formar, porque a jornada nesses cursos, que são cursos longos, são cursos caros, independente de ser público ou privado, a gente gasta muito para se manter na graduação, né? E todos os incentivos que existiram nos últimos anos contribuíram muito para que essa foto que vocês estão vendo hoje, ela existisse. Mas a maioria dos médicos, né, quando a gente faz um comparativo aqui Brasil e Estados Unidos, que possuem realidades semelhantes nesse sentido, a maioria dos médicos americanos, eles são homens brancos, assim como no Brasil. Se a gente falar aqui de outras áreas da saúde, como enfermagem, fisioterapia, psicologia, a gente consegue ver aí que tem uma predominância de gênero feminino, mas ainda de pessoas brancas atuando nesse setor da saúde. E assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, essa representatividade essa representatividade racial, ela é muito baixa. Né? É muito difícil a gente encontrar um médico negro, um dentista negro, se a gente falar nos Estados Unidos, um médico que seja de origem latina, de origem indígena. E a gente vai entender o porquê da importância disso. Pessoas que fazem parte desses grupos, que são conhecidos como grupos minoritários, que eu coloco entre aspas, porque população negra, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, ela é a maioria, 56%, mas nós somos minorias no que diz respeito ao nosso pertencimento em alguns espaços. Né? Então, essas pessoas, quando elas estão no mercado de trabalho, elas enfrentam algumas dificuldades muito por conta da sua raça. Discriminações, poucas ofertas de emprego e menos oportunidades, por exemplo, de promoção, de serem promovidos, e uma dificuldade também muito grande de acessar, de fato, uma educação com qualidade, uma pós-graduação, de entrar na residência ou algo do tipo. São desafios encontrados. E, de novo, quando a gente faz um paralelo com o cenário americano, que é bem semelhante nesse sentido profissional, 64% dos médicos americanos, eles são homens brancos. Né? E somente 6% dessa parcela de médicos se identificam como hispânicos, né? Latinos, apesar de nos Estados Unidos a população hispânica ser 19%. E aí, quando a gente fala da população negra, somente 5% se autodeclaram como negros, pretos ou pardos. Apesar de que nos Estados Unidos a população afro-americana é composta de 13%. Né? Então, a gente tem essa disparidade aí de grande número de pessoas negras e latinas nos Estados Unidos e essa representatividade ser extremamente baixa no que diz respeito à medicina e à saúde. E o mesmo a gente encontra aqui no Brasil quando a gente fala da população negra. E aí, quando a gente fala ainda de questões salariais, né? Nos Estados Unidos, para cada 100 homens que são promovidos a posições de liderança, CEOs, chefes, etc., existe essa disparidade de gênero, né? Somente 85 mulheres são promovidas e recebem essa mesma oferta. E aí, quando a gente coloca o componente racial nesse processo, a discrepância é maior. Isso falando dos Estados Unidos, quando falamos de pessoas negras e latinas, onde para cada 100 homens brancos, 58 mulheres negras, por exemplo, são colocadas dessas posições e 71% das pessoas latinas. E aí, quando a gente traz para o Brasil a questão salarial, comparar aqui, por exemplo, pessoas com ensino superior público, da mesma universidade, por exemplo, né? Médicos, homens brancos e médicas pretas e pardas, os homens brancos eles acabam recebendo um salário 2 a 3 vezes maior do que mulheres pretas e pardas. A gente vê aí que o homem branco ainda continua nesse topo da pirâmide no que diz respeito à oportunidade, no que diz respeito a salário e a todas as coisas. E isso o mesmo comportamento que acaba se repetindo no setor da saúde. E aí essas minorias, né, entre aspas, que eu falei, que não são minorias, elas possuem desafios também do outro lado, né? Quando nós somos os pacientes, a gente possui muita dificuldade na hora de buscar um cuidado que seja equitativo. Alguém que entenda das minhas questões específicas de raça e saúde. A gente sabe que a população negra ela sofre por diversos componentes que desfavorecem
as questões de saúde, a gente fala de falta de acesso à educação, moradia, alimentação, renda. O próprio ato de praticar o racismo é um ato adoecedor, né? E quando a gente vai buscar esse cuidado de alguém que entenda nossas questões, a gente sente dificuldade. Uma pesquisa que foi feita, por exemplo, na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mostrou que a maioria dos profissionais de saúde, né, entre grupos raciais, tem um preconceito racial étnico muito implícito. Ou seja, os profissionais geralmente têm atitudes muito positivas quando vão lidar com pacientes brancos e atitudes mais negativas quando vão lidar, né, com a população negra ou população latina, quando a gente fala aqui dos Estados Unidos. E às vezes isso acontece de forma muito inconsciente, muito por conta da formação em saúde que é praticada nessas universidades. E onde a gente não tem representação de gênero e de raça, há falta de pensamento diverso. A gente não pode, a gente precisa se desfazer dessa ideia de que nós somos todos iguais e que precisamos ser tratados de forma igual. Né? Os desiguais precisam ser tratados de forma desigual, porque nós temos especificidades. Então, quando a gente não tem essa representatividade, essa diversidade nos ambientes, inclusive no ambiente de saúde, a gente carece de criatividade, a gente carece de pensamento crítico e carece de ideias e perspectivas dentro do modo de se fazer cuidado. E quando a gente proporciona e fomenta essa diversidade do lado de quem cuida, a gente consegue, por exemplo, aumentar o nível de conforto dos profissionais. Né? Mais uma vez, pesquisas estadunidenses aí confirmando, né, mostrando que, por exemplo, alunos que estudaram em universidades onde a diversidade era uma pauta muito forte, onde o grupo de alunos era diverso, eles se sentiam mais confortáveis e mais aptos a tratarem pessoas também de origem étnica diferente da sua. E aí, uma outra pesquisa muito interessante foi a que estava relacionada a bebês afro-americanos, que eles possuíam mais chances de sobreviver quando eles eram tratados por médicos também, afro-americanos. Essa foi uma pesquisa realizada pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Minnesota em 2019. Então, a gente consegue perceber que quando a gente traz essa diversidade no âmbito da saúde, a gente consegue, sim, ter algumas questões que favorecem o cuidado, principalmente para as pessoas negras. Né? E essa diversidade também proporciona muito aumento da criatividade e o aumento da inovação. Né? Uma ampla gama de perspectivas pode levar a melhores soluções. Aqui, a gente criar soluções que resolvam problemas de públicos diversos, de criar soluções, de criar tecnologias que não sejam discriminatórias e que não tenham vieses, por exemplo. E ainda a diversidade proporciona uma melhor compreensão sobre o conjunto de valores. Né? Uma equipe de profissionais de saúde diversos, ela consegue entender melhor sobre questões relacionadas a crenças, crenças de pacientes, crenças de colegas, religiões, várias dessas coisas entram em pauta, principalmente quando a gente fala aqui de pacientes que são internados, pacientes em cuidados terminais, né? Religiões de matriz africana, pessoas que utilizam adereços na cabeça que não podem ser tocados, que não podem ser retirados. Tudo isso influencia nesse cuidado quando a gente tem uma equipe diversa proporcionando, né, uma equipe diversa presente, seja no hospital, no ambulatório, numa UTI. E o ponto extremamente importante que a diversidade em saúde proporciona é, de fato, a melhor comunicação. Não apenas alguns pacientes podem ser capazes de se comunicar de forma mais eficaz com os profissionais, porque eles se enxergam, quando a gente se enxerga no que a gente está consumindo em termos de serviço, com quem a gente está falando, a gente se sente muito mais confortável. E aí a comunicação consegue ser muito mais clara. Né? Mas também aumenta essa chance de receber um atendimento 1000 vezes melhor. Nesse processo de construção que a gente teve, de fazer a AfroSaúde, de criar essa tecnologia, de criar uma startup, uma plataforma, nas nossas pesquisas a gente conseguiu identificar que muitas vezes o problema da comunicação era uma barreira muito grande entre pessoas negras e os seus antigos médicos, terapeutas, etc. Né? Essa comunicação ineficaz contribuía para que o cuidado fosse muito... não tivesse sucesso nesse sentido. E, além disso, essa diversidade ela vai aumentar a confiança do paciente. Né? Pessoas negras elas se sentem mais confortáveis
quando elas são atendidas pelos seus semelhantes. Eu quero me sentir representado na minha terapia, com uma psicóloga ou um psicólogo que entenda sobre questões sociais. Uma pessoa LGBTQIA+, por exemplo, ela quer se sentir representada quando ela vai numa consulta para fazer um exame preventivo, quando ela vai fazer uma consulta para um rastreamento de câncer de mama, ou simplesmente por uma consulta de rotina. Então, é importante ter essa diversidade nesses pontos para aumentar o nosso nível de confiança, de saber que eu posso me cuidar e que eu vou encontrar um profissional que saiba como cuidar de mim. Uma outra pesquisa feita pela Universidade de Stanford e a Universidade da Califórnia mostrou, né, que médicos negros eles contribuíam muito para a redução de mortalidade por doenças cardiovasculares em homens negros. A gente sabe que o homem, ao buscar o cuidado médico, é uma barreira muito grande. Tem uma questão aí de machismo muito forte, tem o medo, os receios. E essa pesquisa americana justamente mostrou, né, que quando a gente tinha essa representatividade do lado da medicina, isso conseguiu contribuir com que os homens buscassem estratégias de prevenção, buscassem acessar consultas, fazer rastreamentos para hipertensão, diabetes, enfim, diversas doenças crônicas que evitavam esse risco de mortalidade por questões cardiovasculares. E, além disso, a diversidade em saúde proporciona muito a redução dessa disparidade. Né? Ter uma competência cultural aprimorada e uma diversidade étnica e racial podem ajudar a aliviar as disparidades de saúde e melhorar os resultados de saúde em diversas populações de pacientes. E, além disso, quando a gente fala aqui em termos de cultura organizacional de equipe, tem um maior engajamento e retenção de funcionários. As pessoas acabam se orgulhando em trabalhar em um ambiente que é diverso, ou em empresas, hospitais, clínicas que causam esse impacto positivo na sociedade. E aí, como é que a gente pega todo esse cenário de diversidade e saúde e insere a tecnologia dentro disso? Né? A tecnologia ela pode ser uma grande impulsionadora da diversidade quando a gente fala do cuidado. Da mesma forma que a diversidade na força no ambiente de trabalho, em saúde, contribui para que a gente reduza iniquidades, reduza índices de discriminação, de vieses, quando a tecnologia faz parte do processo, os mesmos valores aqui eles são preconizados. Quando a gente fala de inclusão, satisfação e segurança dos pacientes, são questões essenciais na hora que a gente vai construir tecnologias de saúde. Por exemplo, uma pesquisa realizada pela Norwegian University of Science and Technology mostrou que, por exemplo, pessoas de condições socioeconômicas mais favoráveis, elas são as primeiras a se beneficiarem e a adotarem tecnologias de saúde. Então, se a gente cria tecnologias que criam barreiras de acesso, que possuem vieses, que são discriminatórias, que estão inacessíveis, a gente quebra, né, esse ciclo, pensando em acessibilidade e democratização de acesso a tecnologias. Então, quando a gente pensa nessas construções, a gente precisa pensar para quem a gente está fazendo, né? E como a população como um todo e populações diversas podem acessar essa tecnologia que está sendo construída. De novo, às vezes, essa discriminação, esse viés acaba sendo muito implícito, ou às vezes ele acaba sendo proposital. E a gente precisa ter esse senso crítico para poder identificar isso. E à medida que a sociedade vai se tornando cada vez mais tecnológica, a gente se faz necessário, de fato, que sejam criadas soluções para que os diversos grupos sejam representados. E uma das discussões mais fortes é, de fato, a discussão relacionada ao uso de algoritmos para a tomada de decisões em termos de tratamento. Os hospitais americanos fazem muito isso. E aí, uma pesquisa realizada pela Escola de Saúde Pública de Harvard conseguiu comprovar que o algoritmo que era utilizado em alguns sistemas de hospitais americanos, eles tinham menos probabilidade, por exemplo, de encaminhar pacientes negros para o tratamento do que pacientes brancos. Mesmo eles estando em condições semelhantes ali de doença. Ou seja, era uma tecnologia que excluía a população negra de tentar garantir ou de tentar conseguir o cuidado, seja uma regulação, um internamento, um encaminhamento para um tratamento mais direcionado. E para que as tecnologias em saúde sejam diversas e inclusivas, é necessário um time diverso. Desde a hora que constrói, quem está ali na mão na massa, quem está ali no planejamento, até quem está tomando
a decisão. E isso potencializa muito a redução de vieses, né? Mais uma pesquisa da Universidade de Michigan, ela mostrou, por exemplo, que as pessoas negras tinham 3 vezes mais a probabilidade de apresentar erros na mensuração pelo oxímetro de pulso, esse aparelhinho que está aqui na foto, que mede a saturação de oxigênio. E essa pesquisa conseguiu identificar, por exemplo, que em algumas pessoas negras, eles não relataram marcas, modelos, eles não botaram isso nos veículos de mídia, mas que alguns modelos de oxímetros, por exemplo, eles superestimavam o valor da saturação de oxigênio, quando na verdade a pessoa estava com saturação baixa. Então, em tempos de Covid-19, onde a gente mede a gravidade da pessoa, né, a gravidade da doença na pessoa pelo nível de saturação de oxigênio, quando a gente tem um aparelho que é impreciso, principalmente de pessoas negras, que diz que a pessoa está ok, quando na verdade ela não está, né, é uma tecnologia que é discriminatória. E se a construção desse dispositivo fosse feita com um grupo diverso, e se os testes também fossem feitos com pessoas de diferentes tonalidades de pele, eles descobririam, né, que o infravermelho do oxímetro, a pele que é mais escura, absorve mais o calor. E isso causa um viés na mensuração. E aqui é um exemplo claro, né, de como a tecnologia, às vezes, que a gente constrói para o bem, ela acaba tendo aí um viés discriminatório muito forte. E aí existem outros diversos casos relacionados a devices, relógios, que não conseguem mensurar, por exemplo, os batimentos ou a saturação em pele negra, justamente porque não conseguem fazer uma leitura muito precisa. E aí, pensando, né, que muitas tecnologias estão, né, aos poucos surgindo, tecnologias que abraçam a diversidade, trouxe aqui alguns cases interessantes, como esse aqui, o Huge, né, que é uma plataforma dos Estados Unidos que ela justamente diversifica a conexão paciente-médico, conecta pacientes afrodescendentes latinos com profissionais também afrodescendentes latinos, né, partindo desse entendimento que são profissionais que entendem mais sobre essas questões de raça. Um fator interessante é que a Huge, que é uma startup, uma health tech de saúde digital que é liderada por uma mulher negra, ela recebeu um investimento de 1,6 milhões de dólares. E o fundo de Serena Williams, né, foi o fundo aí, o Serena Ventures, que liderou essa rodada de investimento. Então, foi algo assim revolucionário nos Estados Unidos, porque era uma mulher negra à frente de uma health tech recebendo essa quantidade favorável de investimento. Porque até nesse sentido, o empreendedor negro que atua na tecnologia, que atua na saúde e tecnologia, ele é o que recebe menos oportunidades financeiras para poder alavancar o seu negócio. Então, foi um marco aí, tanto nos Estados Unidos quanto para o mundo, esse investimento que a Huge recebeu esse ano. Temos também a Mobile Health International, que é de uma médica nigeriana, que é uma provedora de telesaúde integrada que facilita o acesso de comunidades carentes na África e em cuidados em saúde de qualidade. E aí a Mobile Health, ela torna a saúde mais acessível através de inteligência artificial, realidade virtual, e também tem uma plataforma que permite, né, que pessoas negras em diáspora, né, que a gente diz pessoas negras que estão aí espalhadas pelo mundo, consigam atendimento pelo aplicativo com médicos africanos, às vezes o médico da cidade natal, mas a pessoa está em Londres ou vice-versa. E é uma tecnologia que justamente consegue estreitar distâncias nesse sentido. E aqui também eu trago o case brasileiro, que é da minha startup, a Afro Saúde, que é uma plataforma que cria tecnologias em saúde com esse foco na diversidade racial, onde a gente conecta pacientes e profissionais negros da saúde e do bem-estar. A gente também desenvolve projetos em parcerias com algumas empresas de saúde e a gente está desenvolvendo também soluções com foco na saúde pública. E justamente hoje a Afro Saúde ela possui uma rede aí com mais de 900 profissionais do Brasil, que na sua grande maioria psicólogos, porque é uma demanda muito grande. E a gente consegue fazer essa aproximação de pessoas aí que buscam representatividade e diversidade no cuidado. Eu quero agradecer ao Festival PEF pelo convite de me trazer aqui para falar um pouco sobre o tema de diversidade, saúde e tecnologia.
Então, se vocês quiserem saber mais sobre mim, sobre a AfroSaúde, basta acessar esse QR Code, apontar a câmera do celular para a tela, que vocês vão ter acesso ao site da AfroSaúde. E também podemos conversar aí, trocar pelo e-mail, LinkedIn ou Instagram. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de participar de um evento tão importante quanto o Festival PEF Amazônia 2021. Obrigado.